Fala galera, vamos falar hoje sobre a rodada de quarta-feira da Champions, começando pelo Manchester City, que conseguiu um grande resultado na Alemanha, principalmente pelas circunstâncias do jogo, né? Um jogo que chegou a aparecer nas mãos do City, depois teve a virada do Schalke e por último a grande vitória com 1 a menos do Manchester City, num cenário curioso, atípico, até por pensar num time com 10 jogadores por tanto tempo e conseguindo uma vitória fora de casa, mas se a gente for falar das estratégias, foi um jogo que até teve mais gols do que os times construíram para tal, né? O Schalke não jogou bola ou não criou chances suficientes para chegar à virada, coisa que conseguiu no finalzinho do primeiro tempo, e o Manchester City também não teve uma grande produção ofensiva para justificar 3 gols. Então foi um jogo em que o placar mostrou muito mais emoção, muito mais chances do que a partida em si. É verdade que os dois lados tiveram novidades, né? No Manchester City aquela variação que já tinha sido usada pelo Guardiola contra o Arsenal, então um time que alternava os 3 zagueiros para saída de bola, com o Fernandinho virando volante, na hora de se defender virava uma linha com 4. E a ideia é ter esse quadrado, esse quarteto de meio-campistas, né? Ganhar opções de passe na faixa central. Então o Fernandinho se projeta, vira uma opção ao lado do Gundogan. Isso permite que De Bruyne e Davi Silva sejam os caras de infiltração, principalmente o Davi Silva, tentando chegar ao Agüero numa zona mais de definição das jogadas. Enquanto Bernardo e Sterling, cada um numa ponta, abrem o campo, tentam dar essa amplitude às jogadas do Manchester City, tentando esticar a primeira linha de marcação. O Domenico Tedesco esperava certamente alguns desses princípios, colocou em campo um time com uma linha de 5 na defesa e outra com 4 à frente. E nesse funcionamento, né, teve de um lado o Caligiuri sofrendo um pouco no primeiro momento na marcação do Sterling, nesse 1 contra 1, e do outro lado, o que funcionava um pouco melhor seria a ideia de ter o Mendyl à frente do Oxipka. Só que não teve grande saída por ali não. Quem conseguiu fazer com que o Schalke respondesse dentro do jogo foi o McKennie se projetando, tentando ser, e ele jogou pela direita e não por dentro, né? Esse era um outro aspecto importante, como o Tedesco montaria essas peças, porque o Bentaleb e o McKennie poderiam jogar por dentro, o Serdar poderia ser o meia pela direita, acabou jogando ao lado do Bentaleb, o que deu liberdade para o McKennie se projetar e pressionar em alguns momentos. É inclusive num desarme para cima do De Bruyne no meio do campo que nasce a jogada do primeiro gol. Então é uma saída de bola rápida, na verdade é uma cobrança, uma bola parada que vira uma bola viva, o McKennie desarma o De Bruyne e gera a jogada da finalização do Caligiuri para o pênalti que foi marcado com a ajuda do VAR. Mas o McKennie foi um responsável por um Schalke que não encontrava saída na bola longa para o Uth para conseguir criar aquela reação no finalzinho do primeiro tempo. O Manchester City também não teve grande produção, né? Não conseguiu fazer uma grande partida, mas no final, com o Sané entrando, belo gol de falta, colocando o time de novo na partida e com a variação já abrindo mão do Agüero com 1 a menos, tendo um ataque mais leve, mais capaz de pressionar, então sai num bom resultado, num lucro diante das circunstâncias da Alemanha com esse 3 a 2. Indo para outro jogo, talvez um dos mais aguardados dessa fase de oitavas de final da Champions, Atlético de Madrid e Juventus fizeram uma partida bem interessante e não dava para imaginar nada diferente, né, do ponto de vista tático principalmente. A novidade da Juventus foi o De Sciglio jogando como lateral, abrindo mão do João Cancelo, uma ideia um pouco mais conservadora do Allegri, que também não chega a ser tão surpreendente para o perfil dele, abriu mão de um lateral que avança muito, cria muito no ataque para ter alguém que ficou mais como base da saída de bola, dando suporte a Bonucci e a Chiellini. E no lado do Atlético a principal surpresa foi o Diego Costa começando como titular. Ele tinha acabado de voltar de lesão, jogou alguns minutos contra o Rayo Vallecano e deu muito trabalho, né? Fez ali uma primeira meia hora de jogo muito boa, incomodando, partindo para o contato, como é característica dele, tirando os zagueiros adversários dessa zona de conforto. Então, enquanto teve fôlego, mostrou como pode ser um jogador diferente, capaz de condicionar as partidas nesse nível, numa Champions. Mas, mais uma vez, um dos grandes destaques, talvez o grande destaque tenha sido o Griezmann, com e sem a bola. E aí está um dos pontos mais legais do jogo. Com a bola ele foi o responsável por criar algumas das jogadas, por dar pausa quando era para o time tentar ter um pouco mais de tranquilidade, acelerar em outros, mas sem a bola também ajudou muito num papel que era fundamental, incomodar a distribuição do Pjanic, que é o jogador que serve de termômetro na posse de bola da Juventus. Então o Atlético conseguiu ajustar bem essa marcação. Quando o time estava um pouco mais recuado, com as linhas um pouco mais recuadas, o Griezmann dava um primeiro combate ou ajudava a limitar as opções de passe para que a bola chegasse ao bósnio. Se o time estivesse marcando um pouco mais adiantado, se essa marcação fosse mais agressiva,
aí já era papel do Thomas se desprender da segunda linha para tentar pressionar mais à frente. O Rodri ficava, o Thomas partia e o Koch também tinha a liberdade para centralizar e marcar à frente, até porque não tinha essa ameaça do De Sciglio, que não é o João Cancelo, então não tinha um lateral passando por ali. Até por isso o Allegri colocou pelo lado direito o Dybala, né? O Dybala ficou bastante restrito e bastante ativado partindo da direita para dentro. Recebia justamente ali atrás do setor do Koch para a partir dali tentar armar, mas não conseguiu produzir muita coisa, né? Cristiano Ronaldo e Mandzukic se alternavam, ora um por dentro e o outro na ponta. O Cristiano Ronaldo se movimentando bastante pelos dois lados do ataque, o Mandzukic tendo um pouco mais de responsabilidade para ajudar sem a bola, para ajudar na marcação e em alguns momentos para tentar prender a defesa adversária. Só que foi um grande jogo da zaga do Atlético, relembrando os melhores momentos dessa linha do Simeone, né? Então o Juanfran voltando a ter uma oportunidade, ele que vem perdendo espaço para o Arias, fez grande jogo. Do outro lado, o Felipe Luiz, um jogo bastante sólido também, e o Godin talvez tenha sido o melhor em campo. Então essa linha de defesa funcionou no lado do Atlético e o time ainda conseguiu explorar bem uma certa carência do meio-campo da Juventus, que em vários momentos ficou exposto por ter só os três meio-campistas, né? Se o Dybala joga um pouco mais avançado pela direita, Mandzukic e Cristiano Ronaldo mais avançados ainda, o trio com Bentancur, Pjanic e Matuidi, em vários momentos eram os únicos três jogadores que a Juventus tinha à frente da sua primeira linha para marcar. E o Atlético, com a movimentação do Koch e do Griezmann, soube rodar de um lado para o outro, soube tentar explorar o lado vazio até para sobrecarregar esse trio de volantes, trio de meio-campistas da Juventus. Então foi uma boa partida do Atlético, que acabou só recompensado usando a bola parada já na reta final da partida, mas que conseguiu controlar, limitar os ataques da Juventus e conseguiu ter chances também. E é importante lembrar do banco, né? O Morata teve um gol anulado e quando entrou também conseguindo prender a bola na frente e forte no jogo aéreo. Conseguiu fazer o gol bem anulado, depois ganha a primeira bola no lance que vai originar o gol validado, o gol do 1-0. Então o time do Atlético conseguiu usar no banco, também com Lemar, com Ángel Correa, opções de maior velocidade pelos lados, mudando a característica dos seus jogadores de meio campo. Foi uma partida muito boa da equipe do Simeone, conseguindo uma vitória e tanto que serve como um passo enorme para avançar diante de um dos maiores favoritos ao título. É uma Champions sem um favorito tão bem definido, um equilíbrio maior até do que nos anos anteriores, e talvez a Juventus fosse, ou seja, até a primeira nessa lista, pelo time que já tinha, pelo trabalho consolidado e por ter conseguido acrescentar um Cristiano Ronaldo capaz de decidir tanto no mata-mata. Mas o Atlético de novo mostrou que é um adversário sempre chatíssimo de ser batido. Então consegue levar para o jogo da volta uma vantagem muito boa, confortável talvez seja exagero dizer, mas repetindo essa solidez defensiva e conseguindo ter os contra-ataques, pode castigar a Juventus também jogando na Itália. Se conseguir explorar Diego Costa, Griezmann, Morata atacando em profundidade, coisa que a Juventus não conseguiu fazer, né? Então mesmo quando o Atlético subia a marcação, Mandzukic, Dybala e Cristiano Ronaldo não incomodaram em profundidade, não tiveram essa velocidade para atacar as costas da linha de defesa do Atlético. Foi uma outra carência do time dentro da partida. Então, por hoje é só. Essa foi mais uma bela rodada de Champions. Conto com a curtida, com os comentários e também com a inscrição aqui no canal. Um abraço.